Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco nessa tarde. Tarde do dia 6 de julho. Louvemos e agradecemos a Deus pelo dom da nossa vida. O dom mais precioso que Deus derramou sobre nós, que é a vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos vivos. Obrigado porque o Senhor derramou sobre nós essa maravilha que é a vida. Obrigado pela vida dos meus filhos, da minha esposa. Obrigado pela minha vida. Agradeço a Deus pelo dom da sua vida. É com muita alegria que nós hoje vamos partilhar a palavra, o evangelho de hoje, que está no livro de Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 17. Se você gosta de acompanhar pela liturgia diária, né? Talvez você tenha a liturgia diária, ou pela internet, ou você tenha o próprio liturgia diária em mãos. Abre lá no dia 6 de julho, sábado. Mas se você gosta de abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, livro de Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 17. Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia de hoje, nesse dia de sábado, nós vemos Jesus ensinando para os judeus tradicionais e os fariseus, como é que se vive realmente a fé, como é que se vive realmente a prática cristã. Embora muitos deles já se julgavam os homens que viviam a prática cristã. Os judeus tradicionais da época, inclusive eu acredito que até hoje deve ter, eles não aceitavam aquela mudança que Jesus trazia. Eles não aceitavam aquela transformação que Jesus trazia consigo, aquele novo caminho que Jesus trazia consigo. Eles praticavam as velhas práticas e queriam uma explicação por que os discípulos de Jesus não praticavam aquilo. Jesus vem com essa coisa de mudança, de transformação. E aí Jesus ensina para eles, quando Jesus é questionado, por que os seus discípulos não praticam o jejum? Aí Jesus mostra que há o tempo de tudo. Existe um tempo para tudo. Como Jesus estava no meio deles, Jesus estava ali no meio deles, realizando milagres, realizando prodígios, não era necessário que os seus discípulos fizessem jejum. Porque o tempo já era de realização. Jesus estava ali. Jesus estava ali. Mas quando Jesus fosse retirado, que aí futuramente eles experimentaram quando Jesus morreu e ressuscitou, e foi retirado, aí sim, vivia-se o jejum, vive-se o jejum. O jejum serve para aquele que espera algo de Deus, para aquele que se mortifica e prova a Deus a sua fidelidade. Quando eu faço jejum, quando eu me analiso e percebo que algo em mim precisa ser transformado e eu convido para Jesus vir trazer essa transformação. Então eu uso a prática do jejum para essa transformação. Mas naquele exato momento, Jesus estava ali, não era necessário se fazer jejum. E Jesus ensina isso para aqueles homens. Muitos deles acolheram, muitos não acolheram. É igualzinho para nós, muitas coisas Jesus nos ensina. Alguns de nós acolhem,
muitos de nós não acolhem. Jesus, nessa palavra, revela um grande segredo em relação a tudo aquilo que nós esperamos de Deus. Quantos de nós estamos esperando uma graça? Quantos de nós estamos esperando um milagre? Todos nós vivemos esperando coisas de Deus. Aí Deus revela. Nós temos essa coisa de achar que Deus demora para fazer as coisas e não compreendemos o passo a passo de Deus em nossas vidas. Analisa-se assim, meu irmão, analisa, minha irmã, uma pessoa que está desempregada, que é a realidade de muitos irmãos hoje, infelizmente. Eu preciso de um emprego, eu preciso de um emprego. Percebe-se que se Deus simplesmente dar um emprego àquele que pede, sem uma transformação necessária, vai se perder. Entra na parte da palavra que fala: retalho de pano novo em roupa velha não serve. Deus precisa fazer uma transformação para tudo aquilo que é novo em nossas vidas. Se você precisa de um emprego, Jesus, antes de te dar esse emprego, vai te preparar, vai te transformar, vai te capacitar. É por isso que é necessário aceitar as transformações de Deus em nossas vidas. É por isso que é preciso dar atenção. Puxa, por que está demorando? Deus está trabalhando, Deus está transformando. Isso é o que Deus traz na palavra hoje. Que a gente aprenda a viver as transformações de Deus. Que a gente aprenda a aceitar o novo que Deus está trazendo para a nossa vida. Os fariseus não aceitavam. Os judeus tradicionais, acostumados às leis, não aceitavam que Jesus trazia o novo, cumprindo as leis plenamente, não fazendo superiormente, na superficialidade. Jesus fazia no profundo. Então que a gente entenda que as demoras de Deus em nossas vidas é por causa das transformações que precisamos viver. Então a gente não pode ser como os fariseus e os judeus. Mas poxa, por que isso não acontece? Nós precisamos nos abrir, nós precisamos abrir o nosso coração às transformações, ao tempo de Deus. Precisamos aceitar, porque Deus é Deus. Deus sem eu, Deus sem você, Ele continua sendo Deus. E nós, o que seremos sem Deus? Então nós precisamos abrir a nossa mente, precisamos aceitar tudo aquilo que o Senhor traz às nossas vidas e viver da melhor forma. E um jeito de se viver isso bem é ouvindo o que Ele tem a nos dizer. Quantas vezes nós desprezamos aquilo que o Senhor tem a nos dizer? Talvez, muitas vezes, o que Deus tem a nos dizer vem nos servir de consolo para aquele momento de transformação. Que a gente entenda que Deus não faz as coisas pela metade. Que a gente entenda que Deus não faz as coisas do nosso jeito. Tudo que Deus vai fazer é novo, é transformador, é profundo. Convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, a orar comigo nessa palavra. Senhor Jesus, nós cremos em Ti, nós gostamos de Te ouvir, mas nós pedimos a Sua ajuda para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos pede em Sua palavra. Dá-nos, Senhor, sabedoria. Manda sobre nós o Seu Espírito Santo para a gente praticar aquilo que é pedido na Sua santa palavra. Que não se perca os Seus ensinamentos, que nós não percamos aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos falado. Nós te pedimos, manda o Seu Espírito Santo sobre nós, ajuda-nos a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos pede. Assim nós te pedimos, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Quero agradecer a você que está inscrito no meu canal, o Leigo Fala. Muito obrigado. Deus te abençoe. E quero fazer um convite a você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Se inscreva no meu canal. Vamos partilhar essa maravilha que nós temos, o Evangelho diário. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer.
Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um ótimo e abençoado sábado. Deus nos abençoe.